Você sabe o que significa midterms? Esse é o termo usado para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, quando toda a Câmara e um terço do Senado se renovam. E desta vez, os governadores de 39 estados ou territórios e todas as câmaras locais também foram definidos. As eleições legislativas foram um dos assuntos de destaque dessa semana. Afinal, apesar delas terem começado antes, com o envio de cédulas pelos Correios, foi nessa terça-feira, dia 8 de novembro, que os norte-americanos foram às urnas. Mas para nós brasileiros, acostumados a um sistema de contagem de votos e anúncio de resultado em pouco mais de 3 horas, o sistema de apuração americano é praticamente um bicho de 7 cabeças. Para falar sobre o assunto, eu chamo aqui o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Olá, Daniela, bom dia. E um bom dia a você que nos assiste. Explica pra gente, Ricardo, por que a apuração dos votos é tão demorada nos Estados Unidos? Bom, Daniela, nós brasileiros estamos acostumados com um sistema de voto eletrônico, onde a apuração termina no mesmo dia. Nos Estados Unidos, como você bem disse na introdução, nós temos não só os votos via correio, mas também existem os votos por urna que são ainda em cédulas nos Estados Unidos. E além disso, tem um problema que para nós é muito estranho, mas que para o americano é muito comum, que o sistema eleitoral americano é descentralizado. Nos Estados Unidos não existe a figura da justiça eleitoral, do TSE, dos cartórios eleitorais que fazem a apuração e mandam para um sistema nacional. Não, cada estado tem sua própria eleição, seu próprio método eleitoral, então é tudo muito disperso nos Estados Unidos. Então uma eleição que, por exemplo, no Brasil demoraria uma questão de horas para terminar, nos Estados Unidos demoram semanas ou meses para encerrar. E por que o mundo está de olho nas eleições legislativas dos Estados Unidos? Qual é a importância dela? Daniela, uma ótima pergunta. O que acontece hoje no cenário internacional? Você tem um crescimento muito grande da inflação na Europa Ocidental, na América Latina, na própria América do Norte, na Ásia. Então, essa eleição de meio de termo, né, de meio de mandato nos Estados Unidos, ela é um reflexo de como o americano vê a situação econômica interna. Se você tem uma desconfiança de mercado, isso acaba impactando as bolsas de valores e, consequentemente, a economia global. Agora, se você tem uma situação econômica um pouco confortável, o mundo fica um pouco mais estável e a eleição vai refletir na situação do partido hoje democrata, né, que é o comandante dos Estados Unidos. Se os democratas conseguem entregar uma boa economia, a tendência é que não perca tantas cadeiras na Câmara e no Senado. Então, daí tem a importância dessa eleição para o mundo. Era esperada uma onda vermelha que não se concretizou. As midterms podem ser consideradas uma prévia das eleições presidenciais e, sendo assim, a gente pode identificar o que elas apontam para 2024? Sim, totalmente possível. Porque, como eu disse anteriormente, essa eleição de midterm ela é um termômetro do que o americano sente naquele momento nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem hoje? Em primeiro lugar, a gente tem uma recuperação da economia norte-americana. Né? Os Estados Unidos saíram do momento de grande inflação e a economia está começando a se estabilizar. Uma prova disso é o preço da gasolina que caiu no país. Então isso já dá uma segurança para o próprio Partido Democrata. Por exemplo, havia expectativa, principalmente do ex-presidente Donald Trump, de que o Partido Republicano tirasse muitas cadeiras dos democratas por conta da questão econômica, e não foi isso que aconteceu. As pautas ideológicas que têm muita força nos Estados Unidos, elas tiveram reflexos na Câmara dos Representantes, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Mas no Senado, onde é uma eleição geral, onde o Estado todo vota em um candidato, isso já não se refletiu tanto. A pauta ideológica perdeu lugar para a pauta de momento. Economia, emprego, saúde, isso tudo ganhou muito espaço nessa eleição. Então o que a gente pode prever para 2024? Joe Biden vai sair dessa eleição com muita força,
porque ele não perdeu tantas cadeiras, então tem uma margem de manobra tanto no Senado quanto na Câmara. Mas, em compensação, quem perde espaço é Donald Trump. Trump, que já vinha como um candidato muito forte para 2024, inclusive prevendo uma vitória, já pode recuar um pouco nisso. Ele vai precisar ganhar espaço, inclusive no Partido Republicano, onde o governador da Flórida, o governador DeSantis, ganhou muito espaço nesse momento de eleição. E ele já entra como um adversário nas prévias republicanas para 2024. Tá certo. Conversamos com Ricardo Rios, mestre em Relações Internacionais, sobre as midterms, sobre as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez por aqui. Eu que agradeço, um bom dia a você e a todos que nos assistem. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere.